Muita gente gostaria de ter sucesso nos seus investimentos. A realidade é que muito pouca gente consegue. Nesse vídeo, nós vamos discutir o tripé que forma a base daqueles que conseguem efetivamente investir e criar a sua liberdade financeira. Bom, o primeiro pedaço desse tripé é uma coisa que a grande maioria sabe, muita gente faz, mas que na realidade sozinho não é efetivo. E faz parte das coisas básicas que nós temos que fazer para sobreviver e crescer financeiramente. Nós temos que gastar menos do que ganhamos. Ah, mas eu ganho 1.000 e gasto 990. Não é suficiente. A gente precisa adotar estratégias para realmente só gastar aquilo que é essencial. Tem pessoas que ganham 10 mil dólares ou 100 mil dólares, mas gastam 999 mil. Eu lembro sempre do Michael Jackson. Michael Jackson, quando faleceu, ele era uma pessoa falida, financeiramente falida. Ele ganhava 30 milhões de dólares por ano, mas gastava, 50 milhões de dólares por ano. Então não tem como a pessoa ter sucesso financeiro gastando mais do que ganha. Não adianta ganhar muito e gastar muito. A gente tem que gastar naquilo que é necessário. E para isso, a peça mais importante para nos ajudar com isso é o orçamento familiar, o budget. A gente tem que ter um orçamento familiar, mas não é só seguir esse orçamento. A gente deve analisar mensalmente as nossas despesas e ver onde é possível diminuir gastos sem criar uma vida miserável. A gente tem que ter uma vida boa, a gente trabalha, tem um salário e a gente tem que ter uma vida boa, proporcional aos nossos ganhos e às nossas necessidades, mas é importante que a gente evite desperdícios. Da mesma forma que desperdício é ruim para a natureza, desperdício é ruim para as nossas finanças também. O segundo aspecto do tripé de sucesso financeiro é investir a diferença entre o que se ganha e o que se gasta. E aí existem duas abordagens. A abordagem que diz que primeiro você investe, depois você gasta com as suas necessidades, e a outra que diz que primeiro você gasta e depois você investe o que sobra. Não é muito relevante no sucesso, desde que esteja se mantendo os gastos dentro daquilo que é sustentável e dentro daquilo que faz sentido. Dentro desse aspecto, investir o que sobra ou investir antes de gastar, é importante, a palavra-chave aqui é investir. No livro The Millionaire Next Door, que foi traduzido para o português como O Milionário Mora ao Lado, os pesquisadores concluíram que o milionário norte-americano da década de 80 não era necessariamente aquele CEO todo conhecido que aparece nos jornais e que dirige carrão, mora naquela mansão. Esse não era o milionário norte-americano. O milionário norte-americano podia realmente ser o seu vizinho, que tinha talvez um emprego simples, era um professor da rede pública escolar ou trabalhava como assistente administrativo, alguém com uma vida simples, mas que fazia essas duas primeiras coisas que eu falei. Economizava gastava somente o que é necessário, de uma forma sustentável, sem desperdício, e investia o que sobrava em crescimento. E isso é uma coisa importante.
Existe um conceito que investir em instrumentos que pagam juros é investimento. Isso ainda é um resquício da década de 80, que os juros eram muito altos e havia um nível de incerteza muito grande na área de negócios. E realmente só se conseguia investir em empresas desde que você fizesse uma análise cuidadosa e bastante profunda da situação das empresas. Essa questão da análise ainda é verdade hoje, mas existe uma opção muito grande. E com os juros extremamente baixos que todos os países do mundo têm hoje em dia, é importante que se invista em crescimento. Crescimento econômico, crescimento das empresas, é isso que faz com que, no longo prazo, aquele pouquinho que a gente economiza todo mês, vira um pocão que dá para pagar as nossas despesas. O terceiro aspecto que forma esse tripé da base do sucesso financeiro, que nos leva à independência financeira, é você usar juros compostos, e aí coloca aspas, porque eu estou falando de investir em crescimento e reinvestir os ganhos em crescimento. Então, o não usar juros compostos, ou seja, esse reinvestir o ganho contra você. Quando a gente entra numa loja e compra alguma coisa financiado, nós estamos favorecendo a instituição financeira que está usando juros compostos a favor deles. E nós vemos aí todo ano nos jornais que as instituições financeiras ganham bom dinheiro com esse tipo de atitude. As instituições financeiras ganham dinheiro emprestando dinheiro e cobrando juros. E eles ganham dinheiro porque existe uma legião de pessoas que compra coisas financiadas e paga juros usando a força, o poder dos juros compostos a favor da instituição financeira. Então não importa o que seja, pode ser aquele carro novo ou um carro usado, alguma coisa que você comprou financiado, que você está precisando. Ah, mas eu posso pagar a prestação. Não importa que você possa pagar a prestação. O que você tem que analisar é se aquilo que você está gastando, aquilo que você está comprando, é realmente necessário. E muitas vezes, coisas que são extremamente caras e difíceis de comprar à vista, como um imóvel, também está se usando o dinheiro do banco para comprar esse imóvel, e usando os juros compostos está sendo usado pela instituição financeira a favor deles. Ah, mas se não for assim eu não consigo comprar um imóvel. Talvez se você usar os juros compostos a seu favor, você no futuro consiga comprar um imóvel de uma forma muito mais favorável. Então, o importante é você primeiro criar esse hábito, construir a sua base para o sucesso financeiro, criar o hábito de economizar, criar o hábito de investir, criar o hábito de não usar os juros compostos contra você, e à medida que você se acostuma com isso, o seu sucesso financeiro vai realmente aparecer. É só você dar tempo ao tempo, pacientemente fazendo, repetidamente fazendo essas três coisas, essas três atitudes que formam a base do sucesso financeiro de qualquer pessoa. A mensagem que eu queria deixar para vocês essa semana é essa. Muito obrigado a todos e semana que vem estaremos de volta. Forte abraço.